Boa noite a todos. Espero que você que está ouvindo esse relato esteja na paz aí da sua casa. Me chamo Ricardo, sou aqui de Águas Lindas de Goiás, no bairro Mansões Samurai. Moro aqui desde minha adolescência. E o que eu vou contar aconteceu há muito tempo com meu avô. Mas até hoje essa história dá um arrepio quando lembro e conto para as pessoas, porque não tem explicação lógica. Vamos lá. Meu avô morava na roça, num sítio afastado que ele cuidava com muito esforço. Criava umas vacas para tirar leite, vendia na feira, aquela vida simples do interior. Tudo sempre correu normal, até que, do nada, os bichos começaram a adoecer. As vacas pareciam murchar, sabe? Produção de leite caiu do nada e elas ficavam inquietas à noite, como se estivessem sendo atacadas por algo que a gente não via. A princípio, ele achou que fosse alguma doença, chamou o veterinário, trocou ração, limpou o curral, nada adiantava. Aí começaram os boatos. Vizinho falando em coisa ruim, em mulher virando bicho, dessas histórias que o povo conta na roça. Ele não acreditava, sempre foi cético, mas teve uma noite. Era por volta de 2 da madrugada. Ele acordou com os cachorros latindo feito doido, pegou a lanterna e foi até o curral, achando que era algum ladrão. Só que, quando se aproximou, viu uma mulher, magra, muito alta, de cabelos soltos e longos, com um vestido preto rasgado, pulando a cerca como se não pesasse nada. Ela se abaixou perto de uma das vacas e foi como se encostasse a boca na teta do animal. Aquilo travou meu avô. Ele ficou sem reação, só observando escondido, com medo de ela ver ele ali. Depois de alguns minutos, ela levantou, olhou na direção dele, como se soubesse que estava sendo observada e desapareceu no meio do mato. No outro dia, meu avô foi na casa de um senhor muito antigo da região, desses que conhecem rezas, simpatias, coisas antigas. E esse homem contou que aquilo era obra de uma bruxa, daquelas que mamam o leite das vacas e deixam o rebanho fraco, doente, só para alimentar o próprio corpo maldito. Foi aí que ele deu o conselho: plantar varas de marmelo em forma de cruz ao redor do curral. Disse que madeira de marmelo era santa, que as bruxas não suportavam. Meu avô não pensou 2 vezes. Fez como o homem mandou. Noite seguinte, mesmo horário, ele escutou de novo os cachorros agitados. Mas dessa vez, quando chegou, não teve coragem de se aproximar muito. Do outro lado da cerca, ele viu a mesma mulher, só que agora ela estava caída no chão, se debatendo, gritando de dor. Os braços, as pernas, até o rosto estavam cobertos de marcas, como se espinhos estivessem cravados nela, e ela berrava, dizendo que a madeira estava queimando por dentro. Essa madeira santa me perfura, ela gritava, se arrastando no chão. Depois saiu correndo, tropeçando e sumiu na mata. Nunca mais ninguém viu essa mulher. Nem meu avô teve mais problemas com as vacas. As bichas se recuperaram como se nada tivesse acontecido. Hoje, o sítio ainda está lá, mas ninguém mais mora. A cerca, com os pedaços secos de marmelo, ainda está cravada no chão. Sempre que vou visitar, ainda fico com a sensação de que tem alguém me olhando lá do mato. Será que era mesmo uma bruxa? Ou alguma coisa que só se manifestava para quem vive naquela solidão do mato? Eu não sei. Só sei que meu avô nunca mais duvidou. Oi, Deuzerk. Confesso que demorei um pouco para criar coragem de relatar minha história. Me chamo Maria, sou aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, e moro no bairro residencial Vila Mineira. Não vou enrolar muito. Bom,
O que aconteceu com a minha tia foi tão estranho, tão fora do normal, que ainda dá calafrio só de lembrar. Tudo começou de forma bem simples, como qualquer coisa comum do dia a dia. Minha tia, que sempre foi muito comunicativa, fez amizade com uma mulher nova que tinha se mudado para uma casa do outro lado da rua. Ninguém conhecia direito essa vizinha, só sabiam que ela era muito calada, vivia de roupas longas e sempre com um lenço na cabeça, mesmo no calor de 40 graus que faz aqui. Num fim de tarde, essa mulher apareceu na casa da minha tia com um presente. Era uma boneta de pano. Tinha um vestido vermelho escuro, cabelos de lã preta e um sorriso costurado, daqueles que parece simpático e ameaçador ao mesmo tempo. A mulher disse que era um presente de proteção. E minha tia, que sempre foi muito educada, agradeceu e colocou a boneca no quarto, em cima da cômoda. Nos primeiros dias, tudo bem, mas depois começaram as coisas estranhas. A boneca mudava de lugar sozinha. Uma noite estava na cômoda, no outro dia aparecia sentada na poltrona. Depois, no chão. Uma vez minha tia deixou ela no armário, trancada, e no outro dia de manhã, a boneca estava em cima da cama. No início, ela achou que estava ficando distraída, mas o pior foi quando começou a ouvir sussurros à noite. Voz baixa, coisa de segundos, sempre perto da cama. Só que ela morava sozinha e a boneca sempre estava por perto quando isso acontecia. Até que um dia, já muito assustada, ela resolveu se livrar da boneca. Levou para o quintal, fez uma pequena fogueira e jogou a boneca no fogo. Disse que enquanto o pano queimava, o cheiro que saiu não era de tecido. Era um cheiro forte, podre, como carne estragada. A boneca mal tinha virado cinzas quando bateram na porta com força. Minha tia foi atender e era a vizinha. Ela estava diferente. Os olhos totalmente brancos, sem pupila, sem brilho, só aquele branco seco, parado. E ela gritava com uma voz que não parecia humana: "Você quebrou o pacto!" Minha tia fechou a porta na hora, trancou tudo, ligou para a polícia, mas quando os policiais chegaram, não encontraram ninguém na rua, nem sinal da mulher. E, estranhamente, ninguém mais a viu no bairro depois daquilo. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas o pior ainda estava por vir. No mesmo dia, no fim da tarde, minha tia sofreu um acidente bizarro. Estava indo ao mercado a pé quando uma bicicleta apareceu do nada e jogou ela no chão. Quebrou o braço e cortou a cabeça. O menino da bicicleta disse que freou, mas que alguma coisa empurrou ele com força. Disse que foi como se alguém invisível tivesse jogado ele contra ela. Depois que ela voltou do hospital, foi descansar no quarto e quando abriu a porta, lá estava a boneca, intacta, sem nenhum sinal de queimado, sentada na poltrona com aquele mesmo sorriso costurado. Minha tia se mudou dias depois. Hoje mora longe daqui. E ninguém mais ouviu falar da tal vizinha. Mas até hoje ela sonha com os olhos brancos. E a boneca? A boneca ela jura que jogou no rio. Mas às vezes, quando a gente vai visitar, acha que ela ainda ouve os sussurros à noite. Será que era só uma maldição? Uma bruxa? Ou algo que vai além do que conseguimos entender? Bom, só sei que desde então, aqui em casa, ninguém aceita presente de desconhecido, principalmente boneca. Me chamo Júlio Hugo Moura da Silva. Sou aqui de Teresina, Piauí, do bairro São Joaquim. E hoje eu resolvi contar algo que aconteceu comigo e que até hoje me dá calafrios só de lembrar. Não é exagero. Depois daquela noite,
minha visão sobre certas coisas nunca mais foi a mesma. Na minha cidade, desde criança eu ouvia histórias estranhas sobre um cemitério antigo que tem por aqui. Fica numa área meio esquecida da cidade, rodeado de mato, com muro baixo e portão sempre meio encostado. Os mais velhos sempre diziam que era um lugar carregado, que ali apareciam coisas ruins. Uns diziam que era alma penada, outros falavam em bruxa. E essa parte era mais repetida. Uma bruxa que andava entre os túmulos, sugando a energia dos mortos, para continuar viva, diziam, para ficar jovem para sempre. Eu cresci ouvindo isso como se fosse só mais uma lenda local, dessas que se contam para assustar criança. Nunca acreditei de verdade, até que uma noite tudo mudou. Era uma sexta-feira, já passava das 10 da noite. Eu tinha saído de um curso técnico e fui deixar um amigo em outro bairro. Na volta, decidi cortar caminho por umas ruas menos movimentadas. E uma delas passava bem em frente ao tal cemitério. A rua era mal iluminada, meio esburacada, cheia de árvore nas calçadas. Já deu aquele arrepio de leve, mas segui andando. No começo, era só aquela sensação esquisita de estar sendo observado. Olhava para os lados, para o alto das casas, para o mato atrás dos muros, e não via nada. Mas algo me incomodava, como se tivesse alguém andando logo atrás, só que quando eu virava, não tinha ninguém. Foi aí que comecei a ouvir um som, leve, quase um canto, mas numa língua que eu não reconhecia. Parecia um lamento misturado com um canto de ritual. A curiosidade me puxou. Me aproximei devagar do portão do cemitério, que estava entreaberto. Espiei por uma fresta. Ali, no meio do breu, tinham velas pretas acesas, formando um círculo bem certinho entre os túmulos. No centro, uma mulher, magra, de pele muito branca com um vestido preto comprido. O que mais me chamou a atenção foi o cabelo vermelho vivo, como brasa. Estava solto, batendo nas costas. Ela cantava, de olhos fechados, com os braços erguidos, como se invocasse alguma coisa. Eu sei que parece loucura, mas naquela hora eu senti como se o tempo tivesse parado. Não tinha vento, nem som dos grilos, só aquela cantoria. E a presença dela, forte, opressiva, foi quando ela virou lentamente a cabeça e olhou direto para mim. Os olhos dela eram escuros, sem reflexo. Não sei como explicar, mas aquilo travou meu corpo. Só consegui me mexer quando vi que ela começou a se mover, sem tocar o chão, como se deslizasse pelo ar, direto na minha direção. Eu me virei e corri. Corri como nunca na minha vida. Sentia o ar engelar atrás de mim, os pelos do braço todos arrepiados, e parecia que algo vinha atrás, mas sem fazer barulho de passos. Era como se fosse empurrado pelo vento. Foi aí que lembrei da minha avó. Quando era criança, ela dizia: se coisa ruim te seguir do escuro, joga sal para trás. Coisa ruim não atravessa sal. Por sorte, ou destino, sei lá, eu tinha um pacotinho de sal grosso na mochila, que minha avó tinha colocado lá para proteção. Corri, abri a mochila com a mão tremendo e joguei o sal para trás, sem olhar. Na mesma hora, ouvi um grito tão alto que o chão pareceu vibrar. Era um som rouco, agudo, um urro de raiva misturado com dor. Quando olhei, não tinha mais ninguém. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa em choque. Tranquei tudo, apaguei as luzes e fiquei ali, no escuro, tentando entender. Mas às 3 da manhã, ouvi arranhões na porta da frente. Na hora não tive coragem de abrir, só fui ver quando amanheceu. Tinha 3 marcas fundas, como garras mesmo. Marcas que não estavam ali antes, como se alguma coisa tivesse tentando entrar durante a noite. Nunca mais passei perto daquele cemitério e nunca mais ando à noite sozinho. O que era aquela mulher? Era mesmo uma bruxa? Será que alguém tinha invocado ela? Ou ela já estava ali há muito tempo, só esperando a hora certa para aparecer? A única coisa que eu sei é que o sal salvou minha vida. Mas às vezes, quando passo por alguma rua mais vazia, juro que ouço aquele canto de novo, bem baixinho, como um sussurro no vento. E se um dia ela voltar? Boa noite, Deuzerk. Espero que esteja bem, meu amigo. Gosto muito e não deixo mais de acompanhar esses relatos.
Meu nome é Carla Duarte. Sou aqui de Brasília. Moro em Ceilândia Sul. E o que eu vou contar aconteceu há não muito tempo comigo. Foi mais ou menos ali, no início do ano passado, em 2024. É daquelas histórias que, se alguém tivesse me contado, eu provavelmente não acreditaria. Mas depois daquela noite, nunca mais encarei as coisas da mesma forma. Tudo começou bem simples. Eu gosto de garimpar coisas antigas, principalmente em brechó. Gosto da estética, do clima vintage. Um dia, andando por uma feirinha aqui da região, encontrei um espelho que me chamou a atenção. Moldura de madeira escura, trabalhada à mão. Meio desgastado, mas muito bonito. A dona do brechó disse que ele era dos anos 50 e que pertencia a uma mulher chamada Elvira. O nome me soou bonito, até elegante. Paguei barato e levei para casa. Coloquei o espelho no meu quarto, perto da janela. Achei que ia dar um toque clássico no ambiente. E deu. Por alguns dias. Na primeira lua cheia, depois que pendurei o espelho, acordei de madrugada sentindo algo estranho. Não foi barulho, nem sonho ruim. Foi uma sensação de estar sendo observada, como se tivesse alguém parado ao meu lado, me olhando. Olhei ao redor, tudo escuro, silêncio total. Mas quando virei o rosto para o espelho, vi. Atrás de mim, refletida, estava uma mulher idosa, com o rosto enrugado, os cabelos brancos caindo sobre os ombros. Os olhos eram fundos e escuros, e os lábios se moviam como se estivessem sussurrando alguma coisa. Virei rápido, assustada, mas não havia ninguém. Voltei a olhar para o espelho, e ele mostrava só o prato. Tudo normal. Na noite seguinte, mesma coisa, e nas próximas também. Sempre nas noites de lua cheia, a velha aparecia, sussurrando. Sempre números diferentes, um por um, como se estivesse fazendo uma contagem. Às vezes parava no meio e sumia. Outras vezes olhava direto para mim com um sorriso gelado, sem mostrar os dentes. Comecei a pesquisar. Fui atrás do nome Elvira. Vasculhei tudo que podia na internet. Depois de muitos dias e fóruns esquisitos, encontrei uma matéria antiga, de jornal digitalizado. Mulher desaparecida em 1958 é suspeita de envolvimento com rituais de previsão de mortes em espelhos. O nome dela era Elvira Menezes da Costa. A matéria dizia que ela usava objetos antigos como canal para ver quem ia morrer e que desapareceu misteriosamente depois de ser acusada de bruxaria e charlatanismo. A partir daí, o clima no meu quarto ficou pesado. Comecei a ter pesadelos. Ouvia sussurros, mesmo que não estivesse olhando para o espelho. Até quando eu estava de costas, sentia como se alguém respirasse no meu cangote. Decidi dar um fim naquilo. Esperei o sol nascer, tirei o espelho da parede e levei para o quintal. Peguei uma pedra grande e quebrei ele com força. Os cacos voaram para todos os lados e, por um momento, senti um vento forte e gelado atravessar meu corpo, mesmo estando num dia quente de céu limpo. Voltei para dentro me sentindo aliviada. Tomei banho, tentei relaxar. Quando saí do chuveiro e olhei no espelho do banheiro, ela estava ali, em pé, atrás de mim, mas agora em carne e osso, o rosto mais enrugado do que antes, os olhos fundos e um sorriso sem dentes que parecia rasgar o rosto dela. E então ela disse, com a voz arranhada: "Agora você me libertou!" Gelei, gritei, mas quando minha mãe entrou correndo no banheiro, não tinha ninguém. Depois daquele dia, nunca mais vi a Elvira. Nem em reflexos, nem em sonho, nem em sussurros. Mas uma coisa me intriga até hoje: os números que ela sussurrava. Alguns eu reconheci depois. Um era a data da morte de um vizinho do andar de cima. Outro, o número da casa de uma senhora que faleceu semanas depois. E o último número que ela me disse antes de eu quebrar o espelho era o número do meu apartamento.
Hoje em dia eu evito espelhos antigos e nas noites de lua cheia cubro todos os que tenho com um pano escuro, porque mesmo que ela tenha sumido, eu não sei se o que eu quebrei foi só o espelho. Oi, Deuzerque. Não tem problema se quiser expor meu nome e aonde eu moro. Meu nome é Antônio Manuel Almada. Moro aqui em Curitiba desde pequeno, no bairro Campo Comprido. E hoje resolvi contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Já faz muito tempo, mas tem coisas que a gente nunca esquece. E, sinceramente, eu nunca consegui explicar isso. Na época, eu devia ter uns 9 ou 10 anos. A gente morava numa vila simples, com casas bem próximas e vizinhos que se conheciam há anos. Era uma comunidade tranquila, dessas onde todo mundo joga bola na rua e deixa a porta encostada no fim da tarde. Só que tinha uma exceção. Dona Valquíria. Ela morava sozinha, numa casa meio escura, cheia de plantas secas no quintal. Quase nunca saía e, quando saía, andava devagar com um véu fino no rosto. As crianças tinham medo dela. E os adultos evitavam falar qualquer coisa. Mas o que ninguém conseguia ignorar era o gato preto e branco que sempre andava com ela. Ou melhor, que vivia me seguindo. Não importava onde eu fosse, mercearia, escola, até casa de parente, o gato aparecia. Sentava e me encarava. Às vezes eu acordava de madrugada e ele estava na janela do meu quarto, só olhando. Aquilo começou a me assustar de verdade. Comentei com meu pai. Ele era um cara simples, católico, cheio de crendices do interior. Quando ouviu minha história, ficou sério e disse: "Esse bicho não é só um bicho, pode ser uma bruxa disfarçada." Na hora achei exagero, mas comecei a prestar mais atenção. Teve uma noite, umas 11 da noite mais ou menos, que eu fui até o quintal buscar roupa no varal e o gato estava lá, parado, me olhando, com aqueles olhos que pareciam humanos. O ar estava frio, mas eu suei. Senti uma presença, como se alguém enorme estivesse atrás de mim, mesmo sem ver nada. Foi aí que lembrei de uma garrafinha de água benta que meu pai tinha no altar do quarto. Saí correndo, peguei ela e voltei para o quintal. O gato ainda estava lá, imóvel. Sem pensar, joguei a água benta em cima dele. Na hora, o bicho soltou um grito que não era de gato. Era um uivo rouco, agudo, parecia de gente, como se alguém tivesse sendo queimado por dentro. Ele se contorceu no chão, correu desajeitado e sumiu por entre as plantas. Na manhã seguinte, a vila inteira estava comentando. Dona Valquíria apareceu na porta de casa com queimaduras no rosto e nos braços, coberta de panos e dizendo que tinha sofrido um acidente no fogão. Mas ninguém acreditou muito. O olhar dela estava diferente, como se tivesse raiva de alguma coisa que não podia explicar. Uma semana depois, ela morreu. Dizem que foi parada cardíaca. E o gato nunca mais apareceu. Depois disso, a vila voltou ao normal. As plantas da casa dela secaram de vez. Alguém comprou a casa, reformou tudo, vida que segue. Mas até hoje, de vez em quando, eu acordo de madrugada com a sensação de estar sendo observado. E já teve vez de olhar para a janela e jurar que vi 2 olhos brilhantes ali por 1 segundo. Sumiram logo em seguida. Será que eu enfrentei uma bruxa de verdade? Será que aquela água benta queimou o que não devia estar entre nós? Ou será que tudo aquilo foi coisa da minha cabeça infantil? Eu só sei de uma coisa. Desde aquele dia, nunca mais subestimei um gato que me encara por muito tempo. Espero que esteja tudo bem com você que me ouve agora. Me chamo Isabela, moro em Rio Branco, no bairro Bahia Velha. Isso aqui aconteceu comigo há pouco mais de 1 ano e meio. É uma história difícil de explicar e de entender, mas quem já passou por algo estranho
Sabe como essas coisas marcam a gente. Tudo começou quando minha mãe me entregou um objeto antigo da família. Uma roda de fiar que pertenceu à minha bisavó. Ela tinha falecido muitos anos antes de eu nascer, mas minha mãe sempre falava que ela era uma mulher muito reservada, cheia de segredos e vivia tecendo à noite, mesmo sem ter motivo. Disseram que ela nunca vendia nada do que fazia, só tecia, como se aquilo fosse parte de algum ritual pessoal. A roda ficou guardada, no fundo de um quartinho aqui de casa, meio esquecida. Mas um dia eu resolvi limpar e colocar no meu quarto como decoração. Achei que ia dar um toque antigo e bonito, sabe? Na primeira noite, tudo normal, mas na segunda, eu acordei no meio da madrugada com um som leve, repetitivo. Tec-tec-tec, vindo do canto do quarto. Demorei uns segundos para entender. Era o fuso da roda girando sozinho. Não tinha vento, ninguém tinha mexido, só o som girando no escuro. Fiquei parada, coração acelerado. Quando acendi a luz, o som parou. Fui ver a roda. Estava do mesmo jeito, mas o ar do quarto parecia denso, pesado, como se tivesse alguém ali. Depois disso, comecei a sonhar com uma mulher. Ela parecia sentada num tear antigo, puxando fios que pareciam vivos. E o mais bizarro, os fios vinham da minha cabeça. Ela tecia meus próprios cabelos, enrolando, cortando, trançando, tudo com uma expressão calma e séria, como se estivesse cumprindo um dever. Acordava com dor na nuca e o cabelo embaraçado de um jeito estranho. A coisa começou a piorar quando decidi cortar o cabelo bem curto, achando que ia quebrar aquele ciclo. Na noite seguinte, tive o pior sonho de todos. No sonho, a mulher estava irritada. Ela olhava para mim com os olhos fundos e dizia: "Você quebrou o fio. Agora precisa tecer com sangue." Acordei assustada. Quando olhei para o travesseiro, tinham 2 tranças, finas, feitas com cabelo e sangue. Eu paralisei. Tremia da cabeça aos pés. Chamei minha mãe, mostrei. Ela ficou branca, sem saber o que dizer. Chorou. A gente queimou aquelas tranças no quintal. No mesmo dia, fomos procurar ajuda. Um conhecido da família nos indicou um pai de santo de confiança, daqueles mais antigos, respeitado por muita gente aqui em Rio Branco. Quando chegamos lá, antes mesmo de eu abrir a boca, ele olhou para mim e disse: "Você herdou a roda da tecelã, né? Sua bisavó não era só fiandeira, era uma tecelã de destinos. Ela quer continuar o que começou, através de você." Ele fez um trabalho de proteção, mandou tirar a roda do quarto e entregar para a terra, ou seja, enterrar em local neutro, com rezas e oferenda. Fizemos tudo como ele mandou. Depois disso, os sonhos pararam. O fuso nunca mais girou sozinho. Hoje, a vida está tranquila, mas, às vezes, quando estou sozinha, sinto um cheiro de linho queimado no ar. E por 3 vezes, desde aquele dia, acordei com um fio de cabelo trançado, amarrado no pulso, bem fininho, como se alguém tivesse deixado ali com muito cuidado. Eu não sei se minha bisavó me protege, ou se ainda espera que eu continue o que ela começou. Mas uma coisa eu sei, a roda pode estar enterrada, mas o destino talvez ainda esteja sendo tecido. Deuzerque, se meu relato chegar a ter um vídeo aqui no canal, gostaria que mandasses um abraço para minha tia Lucena. Ela, assim como eu, adoramos ouvir os relatos. Meu nome é Tiago Almeida, moro em Palmas, aqui no bairro do Plano Diretor Sul.
Bom, faz uns 3 anos, mas parece que foi ontem. É daquelas histórias que você vive, mas depois fica se perguntando se realmente viu o que viu, ou se sua cabeça só não quis aceitar o que aconteceu. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Eu e 2 amigos de infância, o Marcos e o Rafael, resolvemos ir pescar numa lagoa mais afastada da cidade. Fica numa região de mata fechada, pouco iluminada e conhecida por histórias estranhas, desde o tempo dos nossos avós. Um lugar bonito, silencioso, mas que carregava uma fama pesada. Desde criança, a gente ouvia falar da bruxa da lagoa. Diziam que era uma mulher amaldiçoada que aparecia nas noites de lua cheia e que atraía homens para dentro da água para afogar. Nunca levamos a sério, né? Era só mais uma lenda para assustar moleque curioso. Chegamos lá por volta das 8 da noite, montamos as varas, sentamos na beira da água, começamos a conversar e dar risada. Tava tudo tranquilo, céu limpo, lua refletindo na água, nenhum som além dos grilos e sapos. Mas umas 2 horas depois, o clima mudou do nada. O vento parou, o ar ficou pesado e a água da lagoa, que estava calma, começou a fazer um círculo sozinha, como se algo se movesse embaixo. Foi aí que a gente viu. No meio da lagoa, bem no reflexo da lua, surgiu uma mulher. Estava nua, flutuando acima da água, sem se mexer. O cabelo era verde, comprido, caindo sobre o rosto e os ombros. Os olhos eram fosforescentes, de um verde que parecia brilhar no escuro. E ela olhava direto pra gente. Não era confusão, ela nos via, nos reconhecia. A gente ficou paralisado. Ninguém teve coragem de correr. E então ela apontou pro Marcos. A voz dela veio forte, mas parecia não sair da boca, como se fosse jogada dentro da nossa cabeça. Ele é meu. O Marcos tentou rir, mas não conseguiu. Levantou devagar, olhando fixo para a figura. Parecia hipnotizado. A gente puxou ele, sacudiu, e quando olhamos de novo, ela não estava mais lá. A lagoa estava calma outra vez. Só que o Marcos não falava nada. Voltamos para casa em silêncio. Ele ficou meio aéreo, quieto. Achamos que era susto, que no dia seguinte tudo ia se resolver. Mas não foi isso que aconteceu. Na manhã seguinte, ele não atendeu o celular, nem respondeu mensagem. No fim da tarde, a notícia chegou. Encontraram o corpo dele na lagoa. Estava boiando perto da margem. No pescoço, algas enroladas, como se tivessem sido amarradas à força. A causa da morte foi afogamento, mas ele sabia nadar muito bem. Era o mais forte de nós 3. O Rafael nunca mais voltou perto daquela região. E eu até hoje, evito passar por qualquer lagoa depois que escurece. O que mais me assusta é que desde aquela noite eu sonho com aquela mulher. Sempre do mesmo jeito, flutuando, me olhando. Só que agora ela não fala mais o nome do Marcos. Ela só sussurra: agora falta você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um abraço, Deuzerk, e vida longa a esse canal maravilhoso. Antes do meu relato, deixe-me apresentar. Meu nome é Mariana Ágata Antônia da Rocha. Moro em Palhoça, no bairro Guarda do Cubatão. E hoje eu queria dividir com vocês uma coisa que aconteceu com a minha família e que até hoje me deixa com medo de dormir sozinha. Tudo começou num sábado à tarde, quando meu tio recebeu uma herança inesperada. Era um baú antigo, todo de madeira escura, com ferragens enferrujadas e cheiro forte de coisa esquecida. Veio de uma tia-avó distante que ninguém da família conhecia muito bem. O testamento mandava entregar o baú ao parente mais próximo por sangue.
e acabou caindo no colo dele. A gente se reuniu na casa da minha avó para abrir. No começo foi mais curiosidade que qualquer outra coisa. Dentro do baú, encontramos 3 bonecas de cera, do tamanho de uma mão, com alfinetes fincados na cabeça, no peito e nas pernas. Tinha também um diário antigo escrito em latim, com páginas secas e manchadas. Meu tio, que sempre foi metido a saber de tudo, disse que ia tentar ler. Era quase 8 da noite quando ele começou a recitar umas frases do diário em voz alta. Não entendi nada do que ele falava, mas dava para ver que era pesada. A cada palavra, o ar da sala parecia mais frio. As luzes começaram a piscar e então, do nada, as sombras na parede começaram a se mover, como se estivessem dançando, mesmo sem ninguém ali. Não era imaginação. Estavam se alongando, girando, como se tivessem vida própria. Foi aí que uma voz sussurrou, do canto mais escuro da sala: 3 gerações pagarão. Na mesma hora, meu tio gritou, caiu no chão e começou a se debater, os olhos virados. A gente correu para socorrer e minha avó ligou para o SAMU desesperada. Depois disso, nada mais foi normal. Meu tio nunca mais voltou a ser o mesmo. Ficou em silêncio por semanas. Depois começou a falar sozinho, como se visse alguém ao lado dele o tempo todo. Hoje vive internado, em surto. Minha avó, que sempre foi forte, teve um derrame do nada 2 semanas depois. Está viva, mas debilitada, com metade do corpo paralisado. E eu comecei a sentir coisas estranhas em casa. Durante a noite, sempre por volta das 3 da manhã, ouço passos no corredor. Mas o que mais me apavora é o porão. Aqui em casa tem um pequeno porão que a gente quase não usa. Só que toda madrugada eu acordo com a sensação de que alguém está me observando dali. E já aconteceu mais de uma vez de sentir mãos geladas puxando meu pé por debaixo da cama ou me arrastando devagar para a direção da porta do porão. Quando acendo a luz, não tem nada, mas as marcas no chão já apareceram. A última coisa que aconteceu foi há uma semana. Acordei com uma palavra escrita no espelho do banheiro, embaçada como se fosse por vapor. Rocha, meu sobrenome. Levamos o baú para um centro espírita. O médium que atendeu a gente não quis nem tocar nele. Disse apenas: esse objeto carrega um pacto antigo e ele foi reativado. Enterramos o baú num local afastado sob orientação. Desde então, as coisas pioraram um pouco menos. Mas toda vez que alguém da família adoece, eu lembro daquelas palavras: 3 gerações pagarão. Hoje só eu, minha mãe e minha sobrinha seguimos bem. Mas às vezes me pergunto, quem é o próximo? Olá, Deuzerque. Sou o Osvaldo, caminhoneiro aqui de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Minha casa fica no fim do bairro industrial, onde a cidade some e o Pantanal começa. Sempre fui cético com essas coisas, até aquela noite. Era uma terça-feira comum. Cheguei cansado de uma viagem, acendi o fogo pro churrasco no quintal, o rádio tocando modão. O calor estava daqueles que gruda na pele, coisa de 20 horas. Do nada, veio um arrepio no pescoço, como se alguém tivesse soprado. Virei. Sou o Juma, meu cachorro, encolhido debaixo do banco. Vento, pensei. Mas quando fui dormir, lá pelas 23 horas, a coisa apertou. Senti olhos me fuçando pelas frestas da janela. O Juma rosnou, pelo arrepiado. Onça, me convenci. Até que me aproximei para fechar o caixilho e vi ela. Uma mulher magra, de vestido rodado e chapéu de palha, plantada no meio do quintal. Parada, olhando. Tranquei a janela num pulo. Quando olhei de novo, ela tinha evaporado. Aí o pesadelo começou de verdade. Primeiro foram os rasgos na porta de madeira, unhas gigantes arranhando. Depois sussurros. Renan, Renan. Só meus parentes me chamam assim. O cheiro foi o pior. Doce e apodrecido, igual manga velha no sol. O Juma fugiu para debaixo da cama, tremendo. Agarrei minha faca de caça, mas as luzes piscaram e morreram. No escuro, risadas de criança ecoaram pelo corredor. Vi 3 sombras entrando pelo vão da porta.
deslizando como cobras. Mulheres mais erradas. Olhos amarelos brilhando, dedos compridos como gravetos. A do meio carregava um saco de estalos, ossos, certeza. Você aceitou o presente, chiou ela, voz de cigarra. Que presente? Gritei, colado na parede. O livro do seu avô. Lembrei. Uma semana antes, um homem de chapéu largou um pacote em casa. Dentro, um caderno de capa de couro com desenhos esquisitos. Disse que era herança do meu avô, que morreu antes de eu nascer. Deixei encostado na estante, sem abrir. A bruxa esticou o braço, fino como taquara, apontando para a sala. Ele nos deu você. Pagamento pela colheita que salvou ele em 1952. Elas vieram para cima. O chão tremeu. Rezei baixinho as orações que minha mãe ensinou. Foi quando um galo cantou no mangue e elas gritaram como se tivessem levado facada. Não é sua hora, mas voltamos na lua de sangue. Rosnou a líder, sumindo em fumaça. Ao amanhecer, o quintal estava coberto de pegadinhas fundas, como de pés queimados. O livro desapareceu. Só sobrou cheiro de enxofre e um caroço de mucuína, fruta venenosa daqui, na cara do fogão. Deuzerque, juro pela minha mãe, tô sóbrio. Mas até hoje, quando o vento vem do manguezal, escuto cochichos e deixo todas as lâmpadas acesas. Será que meu avô fez mesmo esse acordo? E o que querem comigo na lua de sangue? Se alguém souber de um caso assim, me avisa nos comentários. Preciso de um norte. Rui Deuzerque, além desse relato, eu tenho outro que aconteceu com uma aluna muito querida minha e ela pediu para eu te enviar. Sou a Tânia, professora aqui de Boa Vista há 8 anos. Moro perto do Rio Branco, num sobrado antigo do bairro 31 de Março. Sempre ri das lendas da minha avó, até aquela noite de chuva. Tudo começou numa quarta-feira comum. Lavação de roupa acumulada, jantar de macarrão. Por volta das 21 horas, enquanto secava a louça na pia, senti aquele frio nas costas, como se alguém tivesse aberto a geladeira atrás de mim. Virei, nada. Só a Janete, minha gata, arqueada com os pelos eriçados, olhando fixo para a janela do quintal. Pensei, até que ouvi 3 batidas secas no vidro. Não eram de chuva, pareciam unhas batendo. Quando me aproximei, vi o reflexo no vidro. Uma mulher, de vestido branco, encharcado, em pé no meio do meu jardim. Cabelos negros colados no rosto pálido. Segurava um copo sujo de lama estendido para mim. Gritei, puxei a cortina. Quando olhei de novo, só vi a chuva caindo. Aí o terror começou. Primeiro veio o cheiro, terra de cemitério depois de temporal, misturado com jasmim murcho. Depois, os sons. Passos arrastados no corredor de cima, como se alguém andasse de salto alto no meu sótão vazio. A Janete fugiu para debaixo do sofá, sibilando. Corri para trancar a casa toda. Foi quando as luzes piscaram. Na escuridão, ouvi uma voz de mulher cantarolando baixinho. Chuva vem, noiva também. Quem beber, meu amor, tem. Acendi a lanterna do celular. Na parede da sala, pegadas de barro subiam até o teto. Não humanas, eram marcadas como patas de ave. Lembrei da lenda que meu avô contava. Maria do Carmo, noiva que desapareceu em 1980 na BR-174, durante a seca braba. Diziam que ela fizera um pacto com as senhoras da cachoeira para trazer chuva, mas o preço foi sua alma. Agora, quando chove, ela oferece lama dos pântanos. E quem aceita, vira louco ou some. As portas começaram a bater sozinhas. Uma risada aguda ecoou na cozinha. Aí a vi novamente. Agora dentro de casa, no corredor escuro. Seu vestido gotejava água suja no chão. Os olhos eram buracos negros.
e na mão tremia aquele copo de lama. Sede, Tânia. A água do Rio Branco mata a sede e a vida. Joguei o saleiro que estava na mesa nela. Ela uivou quando o sal atingiu seu braço. A pele fumegou como carne queimada. Sua avó aceitou, por isso sua família sofre, gritou com voz rasgada. Foi quando o rádio do meu quarto ligou sozinho, tocando o hino de Roraima no volume máximo. Ela cobriu os ouvidos, gritando: "Não acabou!" Sibilou, recuando para o quintal. Na próxima cheia, volto pelo rio. Desapareceu numa revoada de mariposas brancas que surgiram do nada. No dia seguinte, encontrei um vestido de noiva em miniatura na minha porta, costurado com folhas de samambaia. E no lugar onde ela esteve, um copo plástico cheio de lama do rio, com um anel de latão dentro. Deuzerque, minha avó morreu com Alzheimer. Será que ela realmente aceitou a ajuda da noiva? E o que significa a próxima cheia? O Rio Branco enche em abril. Se alguém conhece essa lenda, me ajudem. Tô dormindo com luz acesa e terço na mão. E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.